Excelente e abençoado dia. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Nosso estudo hoje segue em 2 Crônicas, capítulos 5 a 7. Então, pega a sua Bíblia e vem tomar essa porção do dia. E convidar mais pessoas, já envia aí o convite. E hoje é um dia muito especial, né? Todos os dias a gente comemora os dias das mães. E hoje aqui no Brasil, né, a gente tem essa data especial. Então, o meu abraço universal a todas as mães, independente, né, de qual seja aqui no Brasil. Na Espanha foi comemorado semana passada, o Dia das Mães, mas recebe aqui o nosso abraço nesse dia tão lindo. Parabéns pela sua dedicação, o quanto ser mãe nos exige, né, abdicar, mas Deus sempre nos conduz, nos dá a sabedoria e a gente, né, tem que cumprir, sempre fazer o nosso melhor. E aqui no manual a gente tem, né, meditado e realmente tomado muitas lições para a gente praticar com os nossos filhos e direcionar no caminho. Então, nosso abraço, gratidão pela sua presença aqui hoje. Então vamos seguir aqui o nosso estudo em capítulo 5 de 2 Crônicas. Ontem a gente meditou, né, na questão do templo, no mobiliário, que Salomão ele se preocupou com cada detalhe, né, do templo. Então vamos consagrar esse momento ao nosso Senhor, nosso Deus único, eterno e suficiente. Então aqui a gente aprende que realmente a presença de Deus na nossa vida é suficiente. Então hoje ele nos dá aqui uma porção. Estamos aqui para compartilhar o pão, para compartilhar a palavra, o seu ensinamento. E ele nos dá essa porção suficiente, abundante e transbordante. Então quando você tomar posse, que ela acessar o seu coração, já compartilha com mais vidas. Isso é ser abundante, isso é ser transbordante, não guardar aquele bem só para si, sabe? Então quanto mais se compartilha, mais se recebe, né? É dando que se recebe. Então, dá muito esse entendimento. E quando você ensina, você vai aprender muito mais, né? Vai absorver e trazer à prática com muito mais facilidade. Então, toma essa porção de hoje, abundante e transbordante. Não deixa só para ti não, tá? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde. Obrigada por cada momento das nossas vidas, Senhor, se fazer presente para nos capacitar, para nos direcionar, para celebrar as nossas conquistas em Ti, na nossa vida, porque só em Ti podemos todas as coisas, porque só contigo, Senhor, nós estabelecemos os nossos projetos, nós realizamos, nós podemos trazer a realidade, porque é o Senhor que nos dá a força, é o Senhor que nos capacita, nos encoraja a sermos fortes, corajosas. E em Ti, Senhor, nós somos, sim, herdeiras, tomamos posse de todas as bênçãos, porque nós te amamos, porque nós cremos e porque nós te obedecemos, Senhor. Então, nós tomamos posse, Senhor, de tudo, de toda provisão, de tudo que o Senhor já nos concede. Somos, sim, herdeiras, mas também, Senhor, fazemos todo dia o nosso melhor para conquistarmos tudo o que desejamos, porque é o Senhor que nos capacita. Nós te agradecemos, Senhor, pelo devocional, nós te agradecemos pela vida de cada uma aqui presente, que se voluntaria, que realmente se dispõe a cumprir o teu ID com todo o amor, aquela, Senhor, que compartilham essa mensagem, todas as mulheres desse mover do MI, Senhor, as que estão aqui no ao vivo, contribuindo, as que estejam compartilhando, as que estão absolvendo, que toque o coração para que possa transbordar a mensagem que transforma, que leva vida e abundância, da qual o Senhor promete e da qual nós tomamos posse e vivemos, Pai. Então, que cada uma aqui acesse, porque o Senhor prepara, o Senhor tem preparado essa terra, o coração, a mente, e que esse fruto, Senhor, a gente possa regar essa semente para colher esse fruto do qual o Senhor provê.
Por tudo nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado. Amém. Então vamos seguir aqui. O estudo de hoje está realmente cheio de muitas lições e eu creio que essa semente ela vai germinar e frutificar no seu coração. Sejam todas bem-vindas. Então já vamos compartilhar aqui a mensagem. Elisete amada, pode compartilhar no grupo. Então aqui a gente vai, 2 Crônicas, capítulos 5 a 7. No capítulo 5, né, como a gente viu anteriormente, a construção do templo. Então o capítulo 5 ele inicia: assim concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Deus. Então Salomão fez com que trouxessem as coisas que seu pai Davi consagrara, a prata, o ouro e os utensílios, tendo-os reunido, os depositou no tesouro da casa do Senhor. Então aqui a gente vê essa importância, né, da consagração. Quando a gente chega aqui, esse momento a gente já tem orado, já temos preparado, né, a gente tem toda essa reverência com o que é sagrado, né, porque a gente está fazendo o nosso melhor para Deus, na nossa condição, na nossa limitação, é o nosso melhor. Então, por isso que existe esse preparo, tudo consagrar a Deus, né? O momento, a sua Bíblia, né? A gente vê que quando pessoas vão ali adquirir sua formatura, leva o seu anel de formação para consagrar, porque você declara ali. Isso é separado para Deus. Então, esse é separado para o entendimento. Quando a gente vê e ora se consagrando, tipo, eu estou mortificando a minha carne, entrando em espírito, porque não somos perfeitos. Então, por isso que a gente sempre leva, não ouça, não julgue o mensageiro, mas ouça e absolva a mensagem. Né? Assim, quando a gente entra no templo, o primeiro que encontra ali na sala é o altar do sacrifício. Né? Então, você sacrifica algo, né? Mortifica ali a sua carne. Né? No Antigo Testamento, a gente vê que eles transferem toda a culpa para o cordeiro e tomam aquela inocência e transferem ali o seu pecado confessando, né? Expondo, se humilhando, porque ele tem que declarar, falando realmente qual é esse pecado que ele vai passar ali para aquele cordeiro ser sacrificado. E hoje é quando a gente chega na casa do Senhor, que você vai lá diante do altar e se ajoelha, e você se humilha e lança ali a sua petição, pede o perdão. Então é esse o sacrifício, né, que devemos fazer para estar separado, né? Consagrar significa isso, separar algo para Deus, aquela parte é santa. Então, importante é que Salomão ele teve toda essa reverência em cumprir todo esse mandamento, né? Então isso é importante. E aqui fala da aliança de Deus conosco, no versículo 2. E Salomão teve todo esse cuidado e reverência com o transporte da arca com o Senhor. E o que tem dentro da arca? A arca da aliança representa isso, essa aliança com Deus, né? Que Deus tem conosco. Então Deus tem sempre esse cuidado. O que significa essa aliança? A aliança é como nos dias de hoje, como um contrato. Imagina que quando a gente vai fazer compras de um patrimônio, né? A gente assina um contrato e nesse contrato tem os direitos, né, do comprador, os deveres do comprador, os direitos do vendedor. Então ali ambas as partes se resguardam. Então a aliança do Senhor ela é eterna conosco. E aí no versículo 2 fala-se assim: então Salomão reuniu todos os anciãos de Israel, os chefes das tribos e patriarcas dos filhos de Israel, para que se apresentassem ao rei Salomão em Jerusalém, para fazer subir da cidade de Davi, a qual é Sião, a arca na qual está o pacto da aliança. Esse contrato, essa aliança são os 10 mandamentos. Então, na Arca da Aliança fala-se, e a gente viu nos estudos anteriores, meditou, que encontra-se as tábuas da lei, do mandamento, a demonstração do maná, que era aquela porção do dia, do alimento, para ver que Deus sempre fala dessa porção diária. Todos os dias Ele nos dá o suficiente conforme a nossa necessidade. Então ele sempre dizia lá para os israelitas: tomem a sua porção do dia. Não peguem o maná além, para o dia seguinte, porque vai apodrecer, vai aparecer vermes, né? Então, ali isso a gente aprende. Eu tenho que tomar hoje o que Deus tem preparado para mim hoje. Hoje é o melhor dia, hoje é o presente, hoje eu tenho que tomar,
né? Por isso tem até um ditado que fala, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então toma a sua responsabilidade de hoje, faz a porção de hoje, o seu melhor, e amanhã, né, haverá também suficiência. E aí a gente aprende que o contrato ele serve realmente para isso, né? E há nos meios dos negócios, né, um ditado que fala, o combinado não sai caro. Então, quando a gente tem um contrato de uma venda de um patrimônio, uma venda de terreno, um contrato de qual seja a situação, fica bem claro quais são os deveres e direitos de cada um. E Deus, ele nos dá essa mensagem. A gente viu, né, em Gênesis, ele dá por palavras esse mandamento ao nosso ancestral, né, a origem, ele dá para Adão e Eva. Oralmente ele dá esse mandamento, né? E aí eles vão passando de geração em geração, através da palavra, e se perde. Então Deus faz questão de retomar e ele repassa para Moisés, do qual a gente estudou também, e ele dá essa ordenança para Moisés, e aí Moisés viu ali o povo muito rebelde, já idolatrando ali os bezerros, e Moisés quebra as tábuas, né? Quebra os mandamentos onde Deus escreveu com seu próprio dedo ali, né, com sua própria mão. Então, Moisés se revoltou ali com o povo em idolatria e ele jogou as tábuas, da qual o Senhor havia escrito. Então, o Senhor pede que ele prepare novamente outras pedras, e ali foram feitas por homem, né? Porque no primeiro mandamento, Deus preparou a primeira pedra, Deus escreveu com sua própria mão. Já Moisés foi e quebrou por a dura cerviz do homem, que é onde a gente chega já lá, que é outro ponto, que hoje o homem também busca quebrar, né, esses princípios, e quebra alguns. Então, Moisés teve que preparar as pedras e escrever novamente esses mandamentos. E aí, o que aconteceu? E ao longo dos anos, a gente sabe que foram perdidos ali, a questão do livro da lei, Salomão resgatou. Quando foi dividido Israel, também se perdeu, e aí eles vieram e resgataram. Então, ao longo das gerações, muitas das vezes nós nos esquecemos da lei. Nós queremos quebrar os princípios. E todos esses mandamentos, Deus emite 2 princípios, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós, cada um, Deus, nós somos tão importantes para Deus que Ele me inclui no mandamento. Ele inclui você nesse mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, esse é o primeiro, é o princípio básico, né? É o amor, é o princípio. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ama a ti. Deus pede, filho, ama a si próprio, porque eu só amo alguém se eu tiver amor próprio. E muitas das vezes a gente não tem amor próprio. Então, que você aprenda a amar a si. Porque quando eu me amo, eu me cuido. Quando eu me amo, eu descanso. Quando eu me amo, eu dedico realmente ao autocuidado. Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do meu coração. De tudo que deve guardar, o coração é o primeiro, né? Então, esse autocuidado não para cair demasiadamente a vaidades, né? Então, esse é o amor que a gente deve ter, né? Cuidar de nós. Primeiro, amar a Deus, eu cuido de mim, e aí eu vou estar bem para cuidar do meu filho, para cuidar da minha família, para cuidar de negócios. Então, o princípio da ordem, lembra disso sempre. Primeiro, coloque a máscara em você, depois ajude o próximo. Primeiro, eu me cuido, eu desfruto, eu descanso, e aí o próximo. Então, esse contrato eterno de Deus, essa aliança é eterna, e ao longo das gerações o Senhor sempre busca resgatar. E interessante é que nos nossos tempos, então assim, quando a gente medita na palavra, o conhecimento, a luz da palavra de Deus, não é só eu que estou falando, não é? Sempre vai ter o direcionamento do qual a gente precisa, né? A luz da palavra de Deus. Hoje, nessa geração, muito se fala que as leis que foram abolidas, os mandamentos do Senhor, apenas Jesus veio para resumir e que apenas eu tenho que seguir esses 2 mandamentos. Porém, não é isso que o próprio Jesus fala, né, quando ele veio. Vejamos lá no capítulo de Mateus, Mateus 5, 17.
Porque, então, assim, são teorias que querem anular o mandamento de Deus. E o que Deus diz, a aliança que ele fez, ela é eterna. Então, muito cuidado com as teorias que se ouvem, porque, assim, não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Que o Velho Testamento não precisa meditar, que o Velho Testamento tudo foi resumido, tudo foi renovado com a vinda de Jesus, que precisa apenas meditar no Novo Testamento. Então, são N teorias, né? Muitas situações. Não, que os 10 mandamentos agora se resumem em 2. Então, diferente. Os 10 mandamentos continuam os 10 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos se resumem em 2 princípios, que é o amor, que é único, né? O amor, um mandamento. São 2 princípios, amar a Deus sobre todas as coisas, que é um amor totalmente diferenciado, apesar de tudo, é amar a Deus. E amar a si, como o teu próximo. Então, são 2 princípios, mas os 10 mandamentos permanecem 10 mandamentos. Você entende isso? E aí é o que Jesus fala. Então, quando vierem com essa história de que não, os 10 mandamentos não precisam meditar apenas nos 2 princípios, como que eu vou executar os 2 princípios? Conhecendo os 10 mandamentos. Igualmente o amor. O amor é um mandamento. Amarás a teu Deus de todo o coração. Deus está mandando. Então, a gente pensa que o amor é um sentimento, né? Ele está mandando você amar primeiro a você, para depois você amar o próximo. É um mandamento, não um sentimento. Porque imagina que muitas vezes, pelo meu sentimento, eu não quero nem ver aquela pessoa que me ofendeu, que me magoou. Mas quando eu tenho um entendimento que é um mandamento de Deus, que eu tenho que perdoar quem me ofendeu, eu estou obedecendo ao mandamento do meu Pai. Mesmo sem eu querer. Quantas vezes nós tivemos que fazer algo, ir para algum lugar, sem querer, mas que os nossos pais iriam e que a gente não pode, não tem condições de ficar sozinha, né? E tem que cumprir esse mandamento, tem que obedecer essa ordem. Então, o amor, ele é um mandamento. Muitas vezes a gente confunde que achar que é um sentimento. Então, quando eu decido todo dia obedecer esse mandamento, eu vou amar quem me ofendeu, eu vou perdoar quem me ofendeu por amor, eu vou continuar com o esposo do qual eu prometi de cumprir esse voto, é por decisão, por ordenança. Porque imagina que quando a gente se chapeia, quando há uma discussão, a primeira coisa que a gente quer fazer é, né, chutar o balde ali. Mas aí, por decidir amar, por decidir obedecer esse mandamento, eu vou continuar. Então, amor é um mandamento e eu decido obedecer ou não, entende? Então, não confundir muito. E aí você vai sentindo. Esse amor vai permitindo que você fique mais leve e aí ele passa a ser um sentimento. Mas primeiro ele é um mandamento e quando eu executo esse mandamento, eu tomo posse e sinto. Então, antes de ser um sentimento, é um mandamento. Compreende isso? Então, olha o que Jesus fala quanto aos mandamentos. Mateus capítulo 5. Ele diz, tudo que está escrito se cumprirá. Versículo 17. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Então, aqui ele está honrando o contrato, a aliança eterna de Deus e Moisés, do qual recebeu esse mandamento, né? Não vim abolir, mas cumprir. Então, pega aí sua Bíblia, vamos ler juntas. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Para que você não seja enganado e não se engane quando vierem com teorias de que os 10 mandamentos estão invalidados. Eles são eternos. Porém, nesses 10 mandamentos há 2 princípios e se resumem em um único, que é o amor, um mandamento. E aí você passa a tomar posse e sentir. Então, versículo 17 de Mateus capítulo 5. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra cessem, nenhuma letra ou ponto da lei cessarão até que tudo se cumpra. Então, entende?
Isso Jesus falando, não está cumprido ainda. Ele veio, nos resgatou, mas a gente sabe que vai haver um grande revolucionar, onde Deus vai manifestar o seu reino eterno. Então é chegado o reino. E esse reino da plenitude, dessa bonança do qual a gente vai meditar lá mais à frente, né? Lá em Apocalipse é o reino eterno, onde tudo se faz novo, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, nem choro, nem morte. Então, ainda tem muita coisa a ser cumprida. Tem muita coisa ainda pra gente executar. E a obra é grande, a gente tem falado, a obra do Senhor é infinitamente grande. E ele fala que esse reino só vai se estabelecer quando todos na face da terra estiverem ouvido a palavra e puderem se converter. Por isso que a gente sempre pede, vamos compartilhar, para que todos sejam alcançados. Porque o reino é chegado, né? Jesus já manifestava. Então, quando eu acesso essa palavra, eu já tomo posse do que é o reino, eu já passo a viver o reino. E é ligado assim na terra como no céu. Então, quando eu passo a viver isso, eu transbordo para mais vidas vão vivendo o que é para ser vivido. E aí fala que Deus vai manifestar e vamos ter uma plenitude quando isso estiver cumprido. Então, vamos transbordar o amor, vamos entender realmente, vamos cumprir esse mandamento. Porque pelo nosso sentimento, se a gente só querer sentir sem antes obedecer o mandamento, o nosso coração muitas vezes não quer perdoar aquela pessoa que ofendeu. O nosso coração muitas vezes não quer dar aquele perdão, né? Então, a gente precisa primeiro obedecer para sentir. E aí, quando você vai obedecendo, naturalmente isso vai absorvendo e vai ficando mais leve nossa vida, né? A gente vai tirando os fardos. Então, que essa semente seja lançada e regue todo dia essa sementinha, porque Deus dá o fruto, Deus dá o crescimento e ele vai frutificar. Mas a gente precisa regar todo dia essa sementinha de fé, essa palavra de que, nossa, eu vou perdoar aquela pessoa, eu vou realmente exportar porque é um mandamento do Senhor, meu Deus. Eu tenho que amar, eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa, mesmo que ele não mereça, porque eu mereço ser perdoado, então eu devo dar o perdão. Então essa é a mensagem, né, que vai realmente... E nessa aliança com Deus, nesse contrato com Deus, a gente nunca perde. A gente só ganha, né? A gente só tem esses ganhos. E no capítulo 6, ele fala da dedicação da casa, né? Versículo 1. Então disse Salomão, tu dissestes que mora em densa escuridão. Certamente eu construí uma casa, um lugar para a tua glória, para sempre. Depois o rei voltou o seu rosto e bendisse a toda a congregação de Israel, enquanto toda a congregação de Israel estava de pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que sua boca falou a meu pai e conforme sua palavra cumpriu o que prometera. Desde o dia que tirei ao meu povo da terra do Egito, não havia escolhido cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para edificar casa onde estivesse o meu nome. Então, a construção do templo, né? Que a gente sabe a imensidão da obra, todos juntos construindo a obra, é preciso todos, né? Do menor ao maior é importante, seja em condição social, política, enfim, social, religiosa, todos somos importantes para essa obra, independente de onde estamos, a função que exercemos, é preciso levar a mensagem. E então ele fala, né? E Salomão, no versículo 12, ele faz a oração para a dedicação da casa ao Senhor. É esse momento de consagração. Né? Então Salomão se pôs de pé diante do altar, de toda a congregação e as plataformas de bronze. Então ele orou assim, dizendo, ó Senhor dos senhores, de Israel, não há ninguém como tu. Tu és o Senhor, que mora acima, no céu, e teus desejos se cumprem abaixo da terra, que guardas a aliança e manifesta a misericórdia a teus servos, que andaram integramente diante de ti de todo o coração. A importância da integridade com Deus. Que cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que ele prometeste. Tu falaste com tua boca e cumpristes. Por tua vontade, como sucede hoje. Então, olha aqui, a porção é hoje. Se cumpre hoje
essa aliança, né? Então, ele cumpre aqui, ele fala toda a oração, e ela é bem extensa, que você leia aí o capítulo 6, onde Salomão faz essa oração, e ela é muito extensa, ela vai até o versículo 42. E olha aqui uma mensagem preciosa no 24. Ele diz: se o teu povo de Israel é derrotado diante do teu inimigo por pecado contra ti, mas se convertem a ti, confessam teu grande nome e oram e elevam súplica a ti nesta casa, escuta tu desde o céu e perdoa os pecados do teu povo e fazes voltar a terra que desde a eles e a seus pais, que destes a ele e aos seus pais. Então aqui Salomão já faz essa petição, né? Porque a oração, ela é um pedido, né? A gente tem que se colocar diante a Deus para agradecer, para consagrar e também para colocar o desejo, né, do nosso coração, fazer a nossa petição para que Ele saiba e para que a gente possa tomar posse. Imagina que se eu não chego para o meu esposo e digo o que eu desejo, o que eu quero, como vamos fazer, não tem como adivinhar, né? Embora Deus sonde o nosso coração, Deus sabe o que se passa no nosso interior, mas Ele precisa ouvir. E todos os milagres que o próprio Deus, em forma humana, né, Jesus, fez na terra, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então a nossa oração, a gente tem que dizer o que a gente quer que Deus faça pra gente. Então aqui ele fala: se o teu povo for derrotado diante do inimigo e pecar contra ti e confessarem em teu grande nome e elevaram súplicas nessa casa, escuta, Senhor, e os perdoa. Então a nossa maior necessidade é ser perdoado. A nossa maior necessidade é ser perdoado. E se a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar, cumprir o mandamento, né? Lá onde a gente fala do amor. Então, há até uma passagem, uma técnicazinha muito simples que você pode executar e de uma forma prática, palpável, você entender como lançar o perdão. Algo que eu fiz e me permitiu entender como que o perdão deve ser lançado, né? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade e é um processo lançar perdão, né? Para mim foi um processo, eu já, né, sempre havia mais essa dificuldade, é algo que ainda está sendo trabalhado, né? É um processo, a gente nunca para de evoluir, ou crescer, se desenvolver, mas assim, eu consegui acessar de uma forma através de uma prática. Então, você pode aí também fazer. Pega uma batata, né, aquelas batatas inglesas, e você pode cortar assim em rodelas. E aí você pode escrever nessa batata o nome de alguém que você tem mágoa, que você diz assim: nossa, eu não perdoaria essa pessoa, é muito difícil perdoar essa pessoa. Eu, né, já tenho assim pessoas e já tive, da qual eu ainda trabalho esse processo. Consegui acessar o perdão, confessar, porque quando a gente não consegue perdoar alguém, imagina que orar. Eu muitas vezes pedi minha pastora pra gente orar, pra ela lançar o nome, porque eu não conseguia nem falar o nome dessa pessoa. Eu perdoo a pessoa tal. Então, eu pedia pra alguém orar comigo. Hoje eu já consigo, confessando e dizendo que tô perdoando, até eu chegar a um ponto de chegar à frente dessa pessoa e realmente já sentir mais assim esse acesso, mas diante de não querer nem chegar próximo, né, daquela pessoa que ofendeu, que fez algo errado. Então assim, eu preciso perdoar. É inteligente e é sábio eu dar esse perdão, porque imagina que eu chego diante de Deus, eu quero ser perdoada. Então a gente precisa também perdoar. Então essa técnica é o seguinte: você pega a batata inglesa, corta ela em rodelas, quantas precisar, tá? E aí você coloca o nome dessa pessoa que você disse assim: nossa, eu não perdoaria, não faria isso. E você pode colocar no saquinho plástico, uma sacolinha. E aí você vai confessar a Deus e orar a Deus, para você ter uma prática, algo palpável para você entender. Porque muitas vezes a gente faz em oração, mas conforme a nossa dificuldade, há pessoas que têm esse acesso mais fácil no coração de orar e conseguir se liberar desse fardo. Mas você vai fazer aqui na prática para poder soltar esse fardo. Largar mesmo, jogar no lixo, bem fora da sua vida, da sua casa, do seu coração. Porque a prática, né, ela te dá essa analogia, o seu cérebro vai entender, vai associar e liberar. Então, se você consegue em oração, perfeito. Se você está com essa dificuldade, vou te contar.
O perdão, ele além de ser o mandamento, ele é inteligente e muito sábio. Ele serve mais para mim, ele serve mais para você do que para o outro. Muitas das vezes, imagina que o outro nem sabe que te magoou tão profundo assim. Ele dorme seu sono sossegado, ele vive sua vida e você fica muitas vezes com aquele ressentimento, com aquela má água, aquele esgoto dentro do seu coração, lembrando disso, né? Então, o perdão, ele serve mais para você, mais para mim do que para o outro. Entende o quanto isso é importante? O outro tá lá, ele nem sabe que te ofendeu, ele nem sabe que te magoou, né? Então, pega essas rodelas de batata, coloca o nome da pessoa que você deseja perdoar, a pessoa que você tem mágoa, do menor ao maior que seja, né? E aí você coloca dentro desse saquinho plástico. E aí você ora a Deus, eu quero realmente lançar perdão. E você vai ver como que é a mágoa dentro de si. Passado 2 dias, essa batatinha vai começar a ficar preta. E essa batatinha lá, ela vai apodrecer. E vai começar um fedor. Isso vai ficar um cheiro terrível. Quem aí já comprou batata, né? Batata que fica ali entre as outras, que você coloca assim a mão e pega naquela partezinha podre. Falta não sair da mão, né? Aquele mau cheiro. Imagina isso no seu coração. É isso que a falta de perdão faz com a gente. Nos deixa cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheia de aquela podridão dentro mesmo, esgoto. E aí você vai querer se livrar imediatamente daquela batata. Então você pega tudo isso e lança. Ou no fogo, ou bem longe da sua casa. Pega aquilo mesmo e vai levando assim e se livra. E aí você vai se livrar e mentalizando. Eu lanço perdão sobre essa vida, eu não quero isso pra mim, porque isso tá no seu coração, esse ressentimento, esse mau cheiro. E aí quando a gente faz isso na prática, a gente consegue acessar algo fazendo uma analogia. Então, essa é uma tarefinha prática que realmente pra mim fez um sentido, sabe? Tem coisas que a gente pode sim orar, mas tem coisas que a gente precisa ali tocar para que a gente entenda e associe muito isso, principalmente quando é muito duro, sabe? Então, é uma forma inteligente. Então, quando a gente não perdoa quem nos ofende, como a gente vai receber o perdão, né, de Deus? Então, isso é importante. E ele nos dá uma mensagem, uma oração, que eu creio que todos aqui conhecem, a oração do Pai Nosso, que ele coloca lá em Mateus 6, versículo 9. E ele diz assim: Orais assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Dai-nos hoje o pão para nossas necessidades. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos faça entrar em prova, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre, sempre. Amém. Então você vê que ele repete, né? Para sempre e sempre. Então uma ação é hoje. Hoje é válido isso. Então perdoa as nossas dívidas. Deus me dá o perdão. Assim como eu também perdoo aos meus devedores. Então olha que precioso. Quando a gente declara isso todo dia, então quando você for orar ao Pai Nosso, medita em cada palavra, acessa, não fala só por falar, mas acessando cada palavra. Porque imagina que nos primeiros versículos, olha quantas petições tem, e quando a gente toma posse de cada palavra, a gente está dando perdão, a gente está pedindo proteção, a gente está tendo provisão, né, que ele fala, dai-nos o pão da necessidade para todos os dias. E tudo tem aqui nessa petição. E aí ele continua aqui no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens suas más obras, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas más obras. Então entende como o perdão é o mandamento? Eu tenho que me livrar dessa mágoa, dessa sujeira, desse ressentimento que tem. Porque se eu dou o perdão, eu tenho perdão. Deus já me deu o perdão dele, né? A gente sabe que na cruz, quando a gente acessa ali o amor, quando a gente acessa Jesus, nós somos tomados como filho de Deus e através dele, ele paga todas as nossas dívidas, nós somos perdoados.
Então, porque eu sou perdoado, porque eu já tenho perdão, eu dou o perdão. A gente só dá o que tem. Então, você se perdoe hoje. Acessa a Jesus, que é o único, eterno e suficiente. E vai perdoar. Então, eu costumo realmente, quando eu busco assim, acessei esse entendimento do perdão, de tudo, eu digo, já está perdoada antes de me ofender. Porque muitas das vezes a pessoa já vem ferida, então ela quer descarregar aquele lixo, aquele esgoto, aquela sujeira em você. Mas se estiver blindada com esse entendimento, você não vai deixar que o outro ofenda, sabe? Porque aí você vai ter a misericórdia. Não, já está perdoada pelo que você me disse. Já tenho perdão. Então, é muito sério a gente tomar isso, porque há situações que são difíceis você dar esse perdão. Mas quando você coloca isso na sua mente, no seu coração, fica leve. Fica muito leve. E é um processo, a gente tem que confessar isso todo dia. Confessar com a nossa boca, colocar a Deus todos os dias para que a gente tome posse e viva, né? Que a gente sinta e tome de realidade. Por isso a repetição, por isso que a gente vê esses capítulos se repetem, né? Porque precisa haver uma repetição, e até a PNL, né? A neurolinguística fala muito isso. Precisa repetir. Imagina que nós aprendemos a caminhar repetindo. Caímos, levantávamos, aprendemos a ler repetindo, A, E, I, O, U, tal, A, B, C, D. Então, é a repetição que leva a esse aprendizado. Então, assim também é o perdão, assim também é o amor. Então, a gente precisa meditar muito, muito, muito nessas palavras para acessar a mente, sentir no nosso coração e aí a gente trazer a realidade. E vice-versa. Muitas das vezes a gente força ali esse sentir para poder acessar na mente o coração. Então, conforme cada um deseja, a gente tem que saber, né, nos conhecer e saber qual a melhor estratégia a usar. Então, aqui a gente segue agora para o capítulo 7. Então, depois que Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu as ofertas queimadas e os sacrifícios, e magnificência da glória do Senhor encheu a casa. Uau! Arrepiei, né? Então, olha aqui como é perfeito, né? Quando a gente lança a nossa oração, quando a gente diz para Deus, porque Ele quer saber o que a gente quer, Ele quer saber qual é a nossa dificuldade. Então, muitas das vezes eu fui lá e pedi, ora comigo, porque eu tô com dificuldade de perdoar essa pessoa, porque eu tô com dificuldade de... Então, hoje eu já consigo, com a minha boca, confessar e lançar o nome, mas eu precisava de ajuda, sabe? Porque era algo mesmo muito travado. Disse, nossa, como que eu vou dar o perdão para essa pessoa? É importante. E você pode confessar a outra pessoa, se você não tiver a oportunidade, mas essa pessoa já até morreu, né? Porque a gente vê muito, inclusive é comum quando as pessoas já estão a leito de morte, principalmente na família, né? Que famílias que há muito conflito, aquela pessoa no leito de morte, ela fica se segurando naquele ressentimento, impedindo, e ela pede que chame a outra pessoa, e ela vai pedir perdão ali no momento, no leito de morte, né? Então, que não seja assim comigo, que não seja com você, que a gente tenha essa humildade de pedir a Deus, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, prepara meu coração, me dá esse entendimento, faça a técnica que você tiver que fazer para que isso seja liberado, porque você vai viver uma vida abundante quando lança o perdão, e quando eu retenho isso, eu vou viver muito mal, né? Eu vou despejar essa sujeira nos outros. Imagina que se você fizer da batata, você vai colocar isso, e isso vai incomodar você, vai incomodar todos que estão em sua casa. E as pessoas vão ser a primeira a dizer, joga isso fora. Por quê? E assim é você, quando isso está dentro de você, você vai falar palavras para alguém, para quem não merece, você vai ofender quem não merece, você vai querer despejar em quem não merece. Então, é inteligente esse perdão. E quando eu lanço para Deus, quando eu digo, Ele vem como meu ajudador, porque Ele é o nosso ajudador. Nós não conseguimos nada sozinha, Ele tem que vir nos ajudar. Nós não somos bons, bom só Ele. Nós somos bons quando a gente acessa a glória de Deus, que é um favor merecido. Então, quando a gente acessa Ele, nós nos tornamos bons porque Ele é bom, nós perdoamos porque Ele nos perdoa, nós fazemos a nossa generosidade porque Ele é generoso conosco. Então, nós somos o que somos porque temos a presença de Deus. Nós fazemos o que fazemos porque temos a presença de Deus. Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele estabelece nosso projeto, Ele nos dá força. Então, que a gente tenha sempre a presença de Deus porque Ele vai nos moldando.
e dando tudo conforme a gente precisa. E aí, quando a gente ora, olha o que ele faz com a gente. Aí a gente fica ali naquela pacífico, né? Salomão significa pacífico. Então, depois desse capítulo 7, depois que o pacífico terminou de orar, porque quando a gente vai orar, a gente vai acalmar aquele furacão que está em nós, né? E muitas das vezes a gente já vai orar em passividade. Muitas vezes a gente vai orar só para celebrar, mas esses conflitos, ele exige uma dedicação. Então ali o Salomão orou, desceu fogo do céu e consumiu as ofertas queimadas e sacrifícios, e magnificências da glória de Deus encheu a casa. Então, quando a gente faz isso, Deus desce com a sua magnificência e sabe, né, que o fogo santo de Deus, o Espírito Santo, ele consome, ele queima, ele faz tudo isso virar cinza. E ó, evaporou. Filho, você está livre, você é amada, você é perdoada. E o fogo, ele consome. Fala, né, que quando eles vinham da guerra, que colocavam lá nos despojos, o que eles traziam da guerra só ficava, tudo tinha que passar no fogo santo. O que ficava? Ouro, prata, porque quanto mais fogo, mais puro. Quanto maior a temperatura, maior a pressão, mais puro. Então, assim Deus faz, ele vem e enche o nosso coração e o fogo do Espírito Santo queima. Ele nos molda, ele vai tirando tudo que não convém. Tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é de sua perfeição, ele vai ficar. Então o fogo santo de Deus faz isso. Ele queima, retira o que não serve, vira cinza, está descartado. E o que você tem de bom vai potencializar, vai separar o que é consagrado, o que é profano. Isso é o que Deus faz com a nossa casa, com o nosso corpo. Então é por isso a consagração, porque quando a gente consagra, o fogo do Espírito Santo retira o mal. Ele retira, faz virar cinza o que não convém e purifica o que é bom, né? O ouro e prata. Porque em nós há tesouros, né? Em nosso coração há grandes tesouros, grandes potências. Então esse fogo de Deus, essa glória, que é o favor imerecido, né? Porque por nós mesmas, pelos nossos feitos, pelas nossas obras, imagina que não teríamos, né, tanto. E a gente tem que fazer algo, tem que ter uma ação de orar e colocar a Ele para que Ele venha e nos ajude. Então, essa magnificência encheu a casa. Nós somos templo do Senhor. Então aqui a gente aprende isso. E nunca se esqueça, nunca. O perdão de Deus, ele está disponível para todos nós. Todos mesmo, né? E então você não precisa estar levando essa vida de autocondenação, de fardos, de culpa, sabe? Porque a palavra que diz, olha, lê lá no versículo 7. Lê esse capítulo 7, né? Então os ressentimentos, os pesos, todo essa mágoa, lança isso fora, permite o Espírito Santo agir em você e queimar tudo que não convém e deixar só o que é bom e purificar, encher dessa magnificência, né, que ele fala que é algo muito grande da glória de Deus, te moldar, porque é isso que ele faz, o fogo santo, né? Então decida hoje viver livre, amada e perdoada, né? E dando o seu perdão, porque você já é perdoada, dê o perdão. E é isso, é essa porção de hoje, né? Que a gente viva realmente o nosso presente, porque é hoje. Toma a sua porção de hoje, ela é suficiente para hoje, ela é abundante e transbordante. Se você decidir passar essa mensagem adiante, se você decidir compartilhar esse vídeo, essa mensagem com quem realmente você crê que precisa ouvir essa mensagem, que precisa praticar a técnica lá, porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos falhas, nós também, né? Muitas vezes a gente é a pessoa que precisa perdoar e muitas vezes nós somos aquela pessoa que alguém vai lançar perdão sobre a nossa vida, porque não só pessoas nos ofenderam, muitas das vezes nós também podemos ter ofendido alguém. Então o perdão, ele é antes de sábio, né? Muito inteligente, é muito sábio e inteligente. Então acessa na sua mente até realmente tomar posse lá no seu coração e lançar o perdão sobre a vida do outro, tá bom? Então a gente já está encerrando. Eu quero convidar aqui uma pessoa especial para fazer uma oração, para a gente encerrar, para você receber essa unção. Tem uma patente muito
muito maior no reino, unção. Vou ver aqui como está a disponibilidade da pastora Silvana. Hoje é um dia muito especial, parabéns a todas vocês, Elisete, pastora Silvana, cada uma de vocês aqui, Valdeneide, pelo Dia das Mães. Já estou aqui de saída também, vou visitar ali a minha mãe, a minha avó, né, porque a gente aprende muitas lições na vida com cada uma. Que hoje seja um dia de muito desfrute e deleite com sua família. Amém? Então, querido Deus Pai, nós te agradecemos pela mensagem, pela porção compartilhada aqui do pão, essa palavra. Ai, que bom ela aceitou, amém. E nós Bom te agradecemos, dia! Pai. Você Bom nem dia. sabe o que eu tô fazendo. Eu tô de roupão, menina. Só você Ai, fazer eu que passar essa mensagem. bênção. Gratidão por aceitar. Parabéns pelo Dia das Mães. E nós estamos aqui nesse momento de sinergia, conectando aqui com o Senhor, agradecendo pela dádiva, né? Eu sou muito grata todo dia, eu lanço. Senhor, gratidão por me permitir ser mãe, porque eu tenho uma história linda, né? E a minha vida eu resgatei através desse pedido que eu fiz a Deus. Me permita ser mãe. Então, é uma das dádivas e esse dia mais que especial. Tá sem o som, pastora. E eu quero pedir que a senhora derrame essa unção sobre a vida de todas essas mães, né, das nossas participantes aqui, nesse dia tão lindo, dedicado a nós. Quero te parabenizar por ser essa mãe linda, né? Que viveu esse milagre, porque realmente é um milagre. E também quero profetizar algo na tua vida. Amém. Quero declarar que você vai ser mãe de multidões, de almas. Conquistar muitas almas aí para o reino de Deus, né? Porque esse é o nosso papel. O nosso papel é saquear o inferno, né? Sim. Tirar pessoas que estão vivendo uma vida de escassez, e não é só no sentido financeiro, né? São em todas as áreas da vida. Então eu creio que nós estamos aqui para saquear o inferno, para tirar pessoas da escassez e, e convidar e mostrar para essas pessoas que existe um reino do Filho de Deus, que é um reino de abundância, tá? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Agora que eu vi, que eu abri ali o Instagram, vi que você estava ao vivo, eu falei, ai, deixa eu entrar um pouquinho. Vamos orar, então. Gratidão. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Tu és o nosso Paizinho amado, nosso Paizinho querido, e nós pedimos, Senhor, sabemos que o Senhor tem estado conosco, nós cremos na Tua onipresença, mas nós queremos, Senhor, a Sua glória sobre nós. Nós queremos, Deus, o Seu cabode, a Sua Shekinah, a Sua presença manifesta. Nós queremos a Tua habitação em nós, Deus. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos que a Tua presença seja tangível nas nossas vidas. E queremos que todas as pessoas, a nossa casa, nosso lar, nossa família, marido, filhos, nós queremos, ó Deus, que os nossos amigos, as pessoas que entrarem em contato conosco, nós queremos que essas pessoas, Deus, sintam a Tua presença, que eles vejam a Tua manifestação, que eles vejam, Senhor, a Tua glória em nós. E nós te pedimos e nós declaramos, Senhor, um novo tempo, que esse dia, Deus, que nós estamos comemorando, o Dia das Mães, seja um marco divisor de águas, Deus, e que hoje comece um novo tempo. Que realmente o melhor presente venha das mãos do Senhor. Deus, que hoje aquilo que estava retendo a bênção, eu não sei o que é que as tuas filhas têm lutado, clamado, pedido, mas eu quero te pedir que tudo aquilo que estava retendo a bênção do Senhor sobre a vida delas, que caia por terra e que elas vivam não a esperança da promessa, mas que elas vivam o cumprimento das tuas promessas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Abençoa cada mãe, Deus. Faça com que elas prosperem poderosamente, que elas sejam, ó Deus, a mulher de Provérbios 31,
aquela mulher dinâmica, aquela mulher que impacta, aquela mulher de peso, aquela mulher que faz com que o seu marido é honrado, aquela mulher que aquece o frio dos filhos, aquela mulher que observa um campo, uma vinha e compra com o dinheiro da sua renda. É isso que eu declaro sobre a vida dessas mulheres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, amém. Gratidão, pastora Silvana, pela sua vida. Um excelente desfrute nesse dia. Parabéns pela mãe, pela sua dedicação, pelos filhos, né, aí, porque é uma missão linda quando a gente só vai ver ali os filhos, né, já prosperando e fazendo e servindo ao reino. Parabéns, és uma inspiração, já lhe falei isso aqui publicamente. Estou sempre tomando realmente aí, bebendo na sua fonte, aprendo muito com você e é um exemplo. A inspiração é recíproca, viu? Também te admiro muito. Amém, gratidão. Te admiro muito, estou sempre na torcida aí da vida, torcendo por você na arquibancada da vida. Também, estamos juntas. Servindo ao reino. Um excelente dia a todas vocês, gratidão por cada uma que está aqui. Beijo.